A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui uma vez mais trazendo uma palavra abençoadíssima para a sua vida, para que você cresça a cada dia em conteúdo, em pensamento, em visão, em todas as áreas você seja próspero. E uma dessas áreas que nós precisamos a cada dia ser próspero é de conhecimento. E o conhecimento da verdade, da palavra que liberta, que transforma, é essa verdade que nós precisamos ter o conhecimento. Irmãos, eu trago hoje um tema muito importante para nossas vidas, tema esse que está dizendo, se fosse você no lugar de Pedro, o que você faria? Isso aqui me chama a atenção, eu tenho base bíblica que está lá em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas capítulo 5, no versículo 1 em diante, vai falar sobre a pesca maravilhosa. Pasmem para esse versículo, para esse tema, para essa mensagem, o que ela tem para cada um de nós, o que ela quer passar para cada um de nós. Você já percebeu, você já analisou esse texto? Sabe, talvez você já deva ter escutado muitas vezes sobre essa palavra, sobre essa mensagem, sobre a pesca maravilhosa e tanta coisa. Mas você parou para analisar cada versículo? O que Jesus quer passar para cada um de nós? Então vem analisar conosco esse verso. Essa passagem que está lá no capítulo de número 5 de Lucas, a partir do versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à beira do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Pasmem para essa mensagem. A Bíblia vai dizer que Pedro sai de uma pesca frustrada, amanhece o dia à beira do lago, triste, abatido por conta da pesca ser uma pesca falida, um trabalho em vão. Mas pasmem para essa mensagem. Pedro está lavando as redes, Simão está lavando as redes ali, que não era Pedro ainda, mas Simão. A Bíblia vai dizer que Jesus chega ali à beira do lago de Genezaré para ensinar, e está ensinando, e a multidão começou a oprimir, a apertar, a ponto de não ter espaço para quem está atrás, está ouvindo Jesus, para quem está ali, estava muito difícil. A Bíblia diz que Jesus repara que tem 2 barcos à beira ali do lago, e ele pede emprestado, ele entra um desses barcos e pede para Simão, justamente o barco de Simão, e fala: Simão, afasta esse barco um pouquinho. E a Bíblia vai dizer que Jesus ali usa o barco agora de palco, usa o barco de Simão para pregar, ou para ter mais uma ampliação da sua visão, da sua pregação à multidão que estava ali ouvindo. Pasmem para essa mensagem. A Bíblia não vai dizer qual foi a pregação de Jesus naquele momento, mas vai dizer que Jesus pregava a palavra de Deus. A palavra da verdade, a palavra que limpa, que liberta, que transforma, que salva o homem, que leva para o céu. Porém, a Bíblia vai dizer que, acabando Jesus de pregar, de falar, de ensinar a multidão, ele pede para Simão agora voltar lá no alto mar, voltar e lançar as vossas redes novamente para pescar. Simão está numa situação meio complicada porque ele está com um conflito em si. Simão, acostumado a pescar, um pescador experiente, mas só que
ele pega aquelas palavras que Jesus dissera naquela mensagem e vai criar uma resistência, uma fé dentro dele, vai criar algo dentro dele, coisa linda. E pasme para isso aqui, se fosse eu, se fosse você, depois de uma pesca terrivelmente falida, cansado, exausto de uma pesca da madrugada toda, nada consegui pegar, o sustento da sua casa, da sua família, que ele tinha que trazer pela manhã, nada, não tinha condições nenhuma. Talvez não sabia como chegar na casa e falar para a mulher: hoje a pesca foi terrivelmente ruim. Não conseguimos pegar sequer um peixinho. Não temos nada. Pois ele vivia da pesca. A Bíblia vai dizer que ele vai dizer assim: Senhor, eu pesquei a noite toda. Trabalhei a noite toda duramente. Mas por causa da tua palavra, irei e lançarei a minha rede novamente. Simão Pedro vai dizer essas palavras para Jesus. Simão volta para o mar alto, volta na mesma situação aonde ele foi desapontado, aonde ele foi entristecido. Ele volta para o mesmo lugar onde ele tinha sido decepcionado. Tá lá ele no mesmo lugar, no mesmo lago, com o mesmo barco, com a mesma rede. E ele lança a sua rede novamente ao mar. E a Bíblia vai dizer que quando ele vai puxar, começa a puxar suas redes, e tá tão cheia de peixe, tão cheia a ponto da rede se rasgar. Isso mostra a abundância que o Senhor assim determinara, que o Senhor assim tinha ordenado para Pedro. Através da palavra de Jesus, Pedro foi surpreendido, o que ele não conseguiu a noite toda, a madrugada toda, ele conseguiu numa manhã de consagração, numa manhã de palavra, numa manhã, sabe, de encontro com Jesus. Ele não tinha marcado aquele encontro, ele não tinha noção do que poderia acontecer naquele momento. Era só mais um homem desconhecido, a qual estava falando de Jesus, pregando de Deus, falando da palavra de Deus, não é verdade? Era só mais um homem ali, e que ele usou de benevolência para emprestar o seu próprio barco vazio, frustrado, mas que no mesmo barco vazio e frustrado, quando Jesus chegou, mudou a situação. O que eu aprendo com isso aqui, meus irmãos? Deus quer pegar o teu barco frustrado, Deus quer pegar teu barco desanimado, vazio. Ele quer encher da palavra de motivação, Ele quer encher da palavra de conforto, Ele quer encher da palavra de ânimo, Ele quer encher o teu barco de expectativas, Ele quer encher o teu barco de mudança de vida, Ele quer encher o teu barco de novas ideias, de novas histórias. Simão volta agora para o mar alto, pega uma quantidade considerável de peixe, a ponto dele não conseguir, somente com o barquinho dele, puxar ou trazer a quantidade de peixe que estava na sua rede, a ponto dele chamar outros barcos, outros amigos para ajudar a ele. A Bíblia vai dizer, irmãos, que aquela pesca, não só para ele, mas com quem estava com ele, quem estava à sua volta, que viu aquilo, foi uma pesca maravilhosa. Irmãos, como se surpreende um pescador num dia de pesca? Todo pescador, ele tem o seu dia maravilhoso, tem o seu dia ruim, certo? Mas geralmente ele traz alguma coisa. Mas só que dessa vez Pedro não trouxe nada, Simão não trouxe nada. E agora, através de uma palavra de um homem que usou seu barco para falar de Jesus, para falar de Deus, né? A gente tem a tendência de falar de Jesus e Deus ao mesmo tempo, mas é que a mesma pessoa em si, em espírito, mas ali estava falando da palavra de Deus, do Pai. Mas aí eu quero te fazer entender isso aqui, eu acho muito lindo isso aqui, eu quero que você
pasme para isso aqui, observe isso aqui. Essa palavra impactou tanto Pedro. Pedro voltou lá, Simão voltou, pescou novamente, e a pesca foi tão absurdamente maravilhosa que aquilo deixou ele abismado. Aquilo impactou ele de uma forma absurdamente, irmão, inexplicável. Porque, irmãos, Pedro foi surpreendido com uma pesca maravilhosa. Os peixes eram tanto. Eu acho que Pedro nunca tinha pescado a quantidade daquela. Eu acho que ele nunca tinha tido uma experiência daquela. No horário daquele. Eles costumavam pescar pela madrugada e pela manhã eles voltar para sua casa com as suas redes, né, com peixes. Não sabemos se muito cheia ou pouca, mas naquele dia, no horário que o Pedro tinha que descansar, naquele dia era o horário que Pedro estava lavando já as redes para descansar, para ir para sua casa, descansar de uma longa noite de trabalho. Ele está dizendo assim: agora vamos descansar, não tenho o que fazer mais, não é verdade? Vou relaxar e amanhã, quem sabe, eu consiga pescar. Quem sabe amanhã eu consiga ter mais sorte do que hoje. Mas só que naquele dia, quando Jesus chegou, quando Jesus usou o barco dele, quando Jesus deu a palavra, a ordem para ele voltar, para ele pescar novamente no mesmo lugar onde ele foi decepcionado com a pesca, e agora no mesmo lugar da decepção, ele trouxe uma alegria, ele trouxe um gozo, teve algo extraordinário, teve alguma coisa de diferente, porque não estava no horário que Pedro costumava pescar, não era normalmente aquele horário que eles pescavam, mas o horário que eles descansavam, e no lugar do descanso, Deus trouxe prosperidade. Na hora do descanso, Deus falou: tu vai trabalhar, e nesse trabalho que era a hora do teu descanso, Deus vai fazer multiplicar ainda mais. Isso aqui mexe comigo, porque muitas das vezes nós queremos entregar os pontos, largar tudo, e Deus está dizendo: ainda não é o momento, ainda não é o tempo de você descansar, de você largar os pontos, de você querer férias, de você querer parar tudo. Deus está dizendo: ainda é o momento de você continuar pescando. Tá me entendendo isso aqui? Ainda está no momento de você continuar. Não mandei você largar as redes. Ei, a palavra do Senhor para nossas vidas hoje é que nesse momento de escassez que você passou, nessa situação que você está passando talvez, nessa situação que Deus quer transformar e mudar essa situação em vida, mudar essa situação em alegria, em gozo, em paz, em tranquilidade. Aquilo que tem roubado a tua paz, Deus está dizendo: eu vou trazer a paz de volta, vai estabelecer novamente tudo aquilo que você perdeu. Ei, deixa eu te falar a verdade, Deus confrontou Pedro ou Simão com aquela situação de escassez, e logo após, através de uma palavra, Simão entendeu que através da palavra de Jesus Cristo, ele foi, o milagre aconteceu. Coisa que na vida de Simão nunca tinha acontecido. Aquilo foi algo extraordinário. Depois disso, que ele volta para a beira do lago, ele vai dizer: mestre, eu não sou digno que chegue perto de mim, pois eu sou pecador. Jesus fala assim: Pedro, ou Simão, eu confundo muito, é Pedro e Simão, porque ele ainda era Simão, não era Simão Pedro ainda, não era Pedro porque Jesus mudou o nome dele depois para Pedro, mas ainda era Simão. Mas deixa eu te falar uma verdade aqui, a verdade é que quando Jesus teve um encontro com Simão, ele falou assim: ei, eu vou te fazer não só pescador de peixe como tu é, mas eu vou te fazer pescador de homens, de almas. Ele está dizendo assim: tu vai ser melhor do que você é. Ah, meu Deus. Irmãos, essa palavra mexe comigo, porque quando Jesus chega, ele vai fazer melhor. Quando Jesus chega, ele não quer diminuir a gente, ele quer que nós acrescentamos, ele quer nos acrescentar coisas novas. Sabe? Quando ele entra no nosso barco, a primeira instância é que o barco está vazio, está precisando. Né? Nós precisamos da ajuda, precisamos da motivação, precisamos da direção dele. E quando ele chega para direcionar, o negócio muda, porque ele vem para trazer mudança. Ele vai dizendo: ó, não fica apegado a pescador não fique só achando que você é pescador de peixe só normal assim. Não, eu tenho algo maior para você.
Jesus está dizendo, eu vou te promover. Você é pescador, muito bom. Mas agora eu vou te fazer pescador de almas, de homens, de vidas. Porque Deus sempre quer acrescentar aquilo que você já sabe. Ei, Ele quer pegar a tua experiência e dizer assim, você pode mais. Às vezes você olha para você mesmo e fala, não, tô limitado, é só isso aqui, tá bom. Mas Jesus está dizendo para mim e para você hoje, eu acredito em você. Você tem potencial e eu vou usar o que você tem para te subir de nível. Pegou isso aqui? Deus quer te subir de nível hoje. Deus quer esse encontro com você hoje. Deus está esperando você subir de nível, ter um encontro maior com Ele. Deus está nos esperando dar esse passo. E às vezes na escassez que Ele se revela e está dizendo assim, eu sou o dono da prosperidade. Eu sou o dono da mudança. Eu faço tudo. Do nada, tornar-se o tudo. Eu sou. E fora de mim não há Salvador. É o que Isaías fala. Irmãos, pegue essa mensagem de hoje. Compartilhe com o máximo de pessoas possível. Dá uma força lá no canal, que é muito importante para nossas vidas e para o YouTube entender que temos um compromisso com a palavra de Deus e que essa palavra tem transformado vidas. Tem trago vidas para quem tem às vezes tentado tirar sua própria vida. Compartilhe, se inscreva, tamo juntos. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Que Deus abençoe. Tamo juntos, meu irmão. Não se esqueça. Tenha um encontro com Jesus.